gente está vivendo no Brasil nesse momento, um momento ímpar mesmo, muito excepcional, que eu nunca tinha visto aí no meu tempo de economista e de diese, nesses 25 anos de diese, que é uma dicotomia, uma diferença, uma separação muito grande entre os indicadores econômicos, que são bastante razoáveis, eu diria que são muito bons, tanto em relação ao Brasil do passado, quanto em relação ao restante do mundo, e por outro lado, a percepção da sociedade em relação a estes indicadores. Eu poucas vezes vi uma percepção tão negativa. Então é uma coisa estranha, porque, por exemplo, a gente tem indicadores de mercado de trabalho bastante positivos, né? A taxa de desemprego no menor nível da história, geração de empregos formais em número bastante razoável, elevação da renda, elevação do salário mínimo, nos últimos anos bastante significativo, no caso do salário mínimo 70% acima da inflação, e ao mesmo tempo a gente percebe um comportamento da sociedade, dos observadores, das pessoas em geral, bastante negativo, né? E uma questão que nos cabe indagar é o seguinte: por que isso acontece? Por que isso está vendo? O que explica esse fenômeno que a gente está observando na sociedade? Eu acho que a explicação desse fenômeno tem a ver principalmente em função da forma pela qual a grande mídia repercute essas informações. Daí a importância desses debates. Esses debates são importantes porque a gente, o que fazem os debates? Retoma os indicadores objetivamente, analisa esses indicadores, compara eles tanto com o Brasil de 10 ou 15 anos atrás, quanto com os indicadores do restante do mundo, e a partir daí, digamos, atribui o valor que esses indicadores têm, ou seja, os coloca no seu devido lugar. E principalmente analisa o impacto que os mesmos têm em relação à ação sindical. Eu avalio que o momento conjuntural do Brasil é um momento bom para a negociação. A gente tem duas variáveis que são fundamentais em termos de indicadores macroeconômicos no processo das campanhas salariais e da negociação coletiva. A primeira variável é a questão do crescimento econômico e a segunda, o nível inflacionário. Esses dois indicadores são muito importantes porque, dependendo de como eles se comportam, a gente pode avançar mais ou menos na negociação. Obviamente, na negociação coletiva não é apenas a variável econômica que influencia, existe toda a questão da atitude, do comportamento, das ações dos sindicatos, que também são muito importantes, mas a questão econômica é fundamental, é uma espécie de pano de fundo da negociação coletiva. Então o que é que nós temos? Nós temos uma situação que, apesar da economia crescer pouco, a gente, por outro lado, não tem desemprego. Isso é muito importante, né? Porque este é um indicador de que a população, bem ou mal, de uma maneira mais ou menos como a gente gostaria, a população está se beneficiando desse crescimento. Um outro aspecto muito importante é o próprio fato de que os salários e a renda dos trabalhadores nos últimos anos vem melhorando em função de uma série de fatores. Um deles são os próprios resultados das negociações coletivas.